Inicio apresentando a estrutura básica de um projeto de pesquisa. Em seguida, estudaremos a seção Resultados esperados. Então, sobre os pré-textuais, capa, folha de rosto, o resumo e o sumário. Em especial, o resumo será tema de outra aula. Nós temos a introdução, com todos aqueles elementos que foram estudados anteriormente: tema, justificativa, problema, hipótese. Nós temos os objetivos, nós temos a revisão da literatura, os aspectos metodológicos, cronograma e orçamento, os resultados esperados, que serão tema em especial dessa aula, referências, anexos e apêndices. Então, em relação aos resultados esperados, é possível que ao pesquisar em livros mais atuais, vocês encontrem já autores falando a respeito desse item que deve estar presente no projeto de pesquisa chamado de resultados esperados. Mas não será incomum que ao pesquisar em livros, em literaturas mais clássicas, vocês não encontrem a presença desse elemento, que é um elemento novo, inclusive a exigência dos comitês de ética em pesquisa que os projetos apresentem os seus resultados esperados, também chamados de resultados e impactos esperados. Então eu vou apresentar de forma objetiva um modelo de projeto de pesquisa e vou posicionar para vocês onde deve aparecer os resultados esperados. Então nós temos capa e folha de rosto, como vocês estão vendo. Nós temos o resumo, com todos os elementos que devem estar presentes, as palavras-chave, sumário com todos os itens e subitens do projeto de pesquisa. Como vocês estão vendo, na seção de número 4 nós temos os resultados esperados. Então, continuando, nós temos a introdução, nós temos os objetivos aqui em azul, presentes no final do texto introdutório. Nós temos o início da revisão da literatura, nós temos a revisão da literatura, os aspectos metodológicos com todos os seus elementos, e em rosa nós temos a seção de número 4. Este parágrafo representa os resultados esperados. Ou seja, a reflexão do autor do projeto é no sentido do que é que os resultados encontrados, os futuros resultados, as futuras evidências, o que é que isso vai ser importante para a comunidade, para a sociedade. É uma estimativa da repercussão do problema da pesquisa ao final do estudo. Então, é um item importante e deve ser realizado com muito cuidado, com muita atenção pelo autor do projeto, e deve estar bem claro o algo novo que é possível que essa pesquisa possa encontrar na época de análise de resultados e de considerações da pesquisa. Então nós temos aí, logo após os resultados esperados, nós temos o cronograma das atividades da pesquisa, nós temos o orçamento, por fim as referências. Então, de forma bem objetiva, como eu coloquei, os resultados esperados, eles são obrigatórios. Então, o termo esperado tem a ver com a expectativa ou com a previsão que o autor do projeto, a partir da sua experiência com o tema, com o problema, e a partir de todo o conhecimento teórico já alcançado por esse pesquisador, neste capítulo, nesta seção, na verdade pode ser um breve parágrafo, os resultados esperados. Então é nessa seção onde ele vai fazer uma espécie de descrição do híbrido da justificativa e da hipótese do estudo. Então, é um erro comum repetir justificativa ou hipótese na seção de resultados esperados, mas não é incomum que essa justificativa mais essa hipótese ou essas hipóteses, elas possam fomentar sim o entendimento dos resultados esperados. O fato concreto é que não se espera dados ainda estatísticos, numéricos
ou mesmo a expectativa de relatos em pesquisas qualitativas, mas deve-se entender qual a projeção que a autoria do projeto faz em relação à contribuição ou à relevância da pesquisa a partir dos futuros resultados. Então é uma seção importante, onde o autor reflete sobre os resultados que serão supostamente alcançados pela pesquisa, tá? Então, em outras palavras, o que é que o pesquisador acredita, qual a crença dele no sentido da repercussão que a pesquisa terá a partir de uma etapa futura de análise e discussão de resultados. Então, como escrever os resultados esperados? Nós não temos receitas de bolo para este item, então vai ser difícil que vocês encontrem modelos, porque cada projeto, a partir de cada tema e problema, cada peculiaridade da pesquisa, vai fomentar a necessidade do pesquisador redigir algo mais específico. Então, vai ser praticamente algo a ser escrito por vocês, sempre de olho na temática, na problemática e na fundamentação que vocês obtiveram. Então, essa seção de resultados esperados, ela é importante, inclusive alguns projetos que dependem de fomento, que dependem de financiamento, essas pesquisas elas devem trazer em seus resultados esperados, inclusive até fundamentação, para que esses pesquisadores possam lograr êxito nesses editais onde as pesquisas são muitas vezes patrocinadas. Então, uma dica que eu posso deixar para vocês é que vocês não esqueçam, tá certo? Daquela reflexão da contribuição da pesquisa, da relevância da pesquisa no sentido pessoal, no sentido acadêmico, no sentido da área da educação física ou da área da saúde, do ponto de vista profissional, da militância profissional, das evidências e dessas evidências aplicadas na atuação dos profissionais e também dessa relevância para a comunidade científica. Há algo novo que se espera com esses resultados e que podem ser mensurados, podem ser medidos ou observados por vocês ao final da pesquisa. Então essa é a reflexão na produção dos resultados esperados. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de dois projetos que foram realizados anteriormente por alunos da disciplina de Seminário de Monografia 1. O primeiro diz respeito a um projeto onde tinha como objetivo determinar a prevalência de lesões desportivas em praticantes de CrossFit. Então percebam que é um estudo onde tinha como foco principal identificar a porcentagem de pessoas que haviam se lesionado na prática do CrossFit. Então, qual é a reflexão desses resultados esperados para uma pesquisa como essa? Então, como vocês estão vendo, nesse exemplo, nós poderíamos ter que ao final do estudo espera-se resultados que possam possibilitar o crescimento de novas políticas de prevenção na prática de exercícios físicos. Então percebam um resultado esperado voltado para a relevância ou para a contribuição desses achados, dessas evidências da pesquisa, para a melhora da área do CrossFit, em especial nesse modelo. E também alertar para a necessidade de implementação de cuidados específicos aos profissionais de educação física atuantes com o CrossFit em seu contexto de treinamento. Então percebam que esses resultados, eles têm a ver com a própria hipótese, supostamente, da pesquisa e também com parte da importância do tema. Então percebam que o híbrido, como eu falei anteriormente, o híbrido entre a hipótese e a justificativa pode fomentar os resultados esperados, pode colaborar na redação desses resultados esperados por vocês. Não é interessante que vocês repitam hipóteses ou mesmo repita a justificativa nessa sessão. É interessante o novo texto, obviamente, trazendo elementos destes itens que foram falados. No segundo exemplo, nós temos um projeto onde vai analisar os aspectos motivacionais
dos professores de Kung Fu atuantes em uma escola de lutas de João Pessoa, e como resultados esperados, podia-se dizer que, ao final da pesquisa, com os resultados e com as evidências analisadas, se pudesse aprofundar o conhecimento sobre os fatores motivacionais que levam professores a praticarem Kung Fu. Tá? E além desses resultados, que políticas públicas de divulgação e massificação dessas modalidades de arte marcial possam ser feitas. Então tenham esses dois exemplos como exemplos onde está muito claro a relevância da pesquisa e que pode ser medida, que pode ser observada ao final de um estudo. Só para a gente encerrar, alguns equívocos comuns ao redigir a seção de resultados esperados: focar na confirmação da hipótese e não na possibilidade de descobrir algo novo. Então, descobrir algo novo é sempre a prioridade em qualquer pesquisa e não apenas confirmar a hipótese. Então, na redação de um projeto de pesquisa, é comum esse equívoco do foco principal na confirmação da hipótese do pesquisador, esquecendo um pouco do algo novo que pode trazer benefícios à sociedade e é o objetivo de qualquer pesquisa. Outros erros comuns: dar ênfase apenas na relação das variáveis e desconsiderar a relevância da pesquisa, é o que nós estamos falando até agora. Repetir a hipótese, a justificativa ou os objetivos como se fossem os resultados esperados. Então esses elementos são importantes para que vocês consigam redigir os resultados esperados, mas eles não devem ser repetidos nessa sessão. Não ser redigida de forma clara, concisa e objetiva. Então, essa sessão deve ser sempre clara, concisa e objetiva. Um parágrafo, 2 parágrafos já podem ser o bastante para que vocês deixem claro a projeção de vocês no sentido de resultados esperados. E também, quando esses resultados não possam ser analisados, medidos ou observados. Então, qualquer resultado futuro que não tenham como ser medido, mensurado ou observado ou mesmo analisado, então significa que não é um resultado que está claro e é possível que a pesquisa acabe mesmo inviável por esses resultados não serem passíveis e possíveis de serem medidos. Ok? Eu peço que acessem o canal, se inscrevam, assistam a nossa videoaula, curtam e deixem um comentário. Sigam também na rede social @luciano.runner.